Palavra aberta. Olá, ouvinte. Olá, internauta. Fundada em 1963 como Comag, Companhia Mineira de Água e Esgoto, em 1974 a empresa passou a se chamar Copasa e está completando 60 anos agora em 2023. A sede fica em Belo Horizonte. A Copasa está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil. As ações são negociadas na B3. O serviço de abastecimento de água está presente em 640 municípios e o de esgotamento sanitário em 310. A empresa está entre as que o governo Zema pretende privatizar. E os serviços prestados são alvo de insatisfação por parte do consumidor. Para debater o assunto Copasa e os serviços prestados, estamos recebendo agora aqui no Palavra Aberta o superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, Ronaldo de Melo Serpa Júnior. Bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, é um prazer poder contar aqui com vocês. Estamos recebendo também o diretor de Relacionamento com Cliente e Regulação, Cleison Giacomini. Ótimo sábado, obrigada pela presença. Estamos à disposição. Vamos começar ouvindo então o Ronaldo de Melo Serpa Júnior, que é a respeito das manutenções que acabam dando dor de cabeça e são alvo de insatisfação por parte do consumidor. Por que elas acontecem? Elas são programadas de que maneira e como que elas poderiam afetar menos a rotina das pessoas? Bom, existem dois tipos de paralisações no sistema de abastecimento de água. O primeiro são as paralisações programadas. O que são essas paralisações? São paralisações onde a gente precisa implantar melhorias no sistema de abastecimento e aí a gente constrói redes, a gente substitui registros e para fazer a interligação dessas redes, a gente precisa parar o sistema, tirar a rede de carga para fazer a melhoria. Então, nesse caso, como a gente fala de programada, a gente programa, sempre a gente busca as melhores datas possíveis, aquelas que vão causar o menor impacto. Então, bairro a bairro a gente faz análise. Por exemplo, às vezes alguns bairros que a gente tem uma característica muito comercial, a gente busca fazer, por exemplo, as paralisações aos finais de semana para a gente não impactar tanto o comércio. Quando já é um bairro mais residencial, a gente busca fazer elas durante a semana, justamente porque final de semana é o dia que a população tem hoje para fazer os afazeres em casa e poder seguir essa questão. Então, a gente tenta programar da melhor forma possível, a gente avisa previamente a população que vai ser afetada para que ela possa se programar e ela possa, naqueles dias da paralisação, ela ter algumas ações conscientes de uso de água para que ela não fique sem abastecimento. E o que é a população se programar? É encher a caixa d'água? É consumir menos? É muito legal falar a respeito da caixa d'água, assim, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, nós vamos fazer uma paralisação, tem uma previsão, por exemplo, de 10 horas, de 12 horas do sistema, né? E o que acontece? Hoje, quando a gente tem a caixa d'água, o sistema de reservação, por norma, ele é previsto para reservar pelo menos 24 horas de água. Então, um sistema de reservação que é bem dimensionado para 24 horas, ele não é afetado por uma paralisação dessa. Então, a pessoa não vai ficar sem água, né? Então, o que a gente pede é justamente isso. No dia da paralisação, que ela, sabendo previamente, que ela evite, por exemplo, de lavar roupa, de lavar o carro, que a população não utilize água lavando passeio, né? Assim, são situações que ela pode economizar ali para que a reservação dela seja suficiente para a paralisação e ela sequer seja afetada. Ô Ronaldo, agora tem regiões de Belo Horizonte e também da Grande BH que sofrem mais com essas manutenções que a Copasa faz? Sim, porque aí entra a questão do segundo tipo de paralisações que acontecem, que são as paralisações, as manutenções emergenciais. O que é a manutenção emergencial? A Copasa tem uma infraestrutura implantada, né? Então a Copasa hoje tem, por exemplo, cerca de 20 milhões de quilômetros de redes de água, por exemplo, só na região metropolitana. É muita rede. E essas redes, naturalmente, elas podem dar problema, né? Algum problema estrutural, que são alguns vazamentos. E também o sistema de abastecimento de água é importante frisar que ele é feito por pressão, né? Assim, a gente pressuriza, a gente coloca a pressão na rede de água para que ela chegue à casa de todo mundo. E isso é feito por meio de estações elevatórias. Então a gente precisa de energia elétrica. Então, por exemplo, um problema de falta de energia elétrica numa unidade nossa, ela vai causar desabastecimento de uma região. Então, o que acontece? No caso dessas situações emergenciais, a gente não consegue avisar antes, porque elas são emergenciais, mas assim que a gente toma ciência do problema, a gente avisa a toda a população para que ela possa ter ciência daquilo ali, a gente ataca imediatamente. Mas como a água é por gravidade, o que acontece? Regiões mais altas, elas tendem a ter mais problemas que regiões mais baixas. A água abastece por gravidade, então, por exemplo, quando eu ligo um bombeamento, essa água vai abastecer naturalmente a região mais baixa primeiro e depois ela chega no mais alto. Então são regiões que geralmente
passam por maior dificuldade quando acontece uma paralisação. Ok, feita essa apresentação inicial, a gente quer ouvir agora também o diretor de relacionamento com o cliente de regulação, Cleison Giacomini. Essas manutenções são justamente alvo de muita insatisfação. E aí, o que a avaliação, a autocrítica diz sobre como melhorar? Porque acontece, a gente recebe relatos aqui na Itatiaia de consumidores que ficam horas além daquelas previstas inicialmente, sem água, para que o serviço seja restabelecido, e até dias. Bem, esse vem sendo trabalhado por nós, Kátia, uma melhoria no todo, né? Desde a parte de atendimento, como parte de investimentos. A companhia está muito atenta, como bem colocado aqui, a companhia completa 60 anos esse ano. Então a gente tem impactos muito severos de degradação do material ao longo do tempo. Então já temos planos, investimentos voltados para substituições de redes, de melhoria, de conscientização da população, principalmente um período mais crítico, que é esse período que nós estamos vivendo agora do inverno, onde tem um consumo, uma redução da produção de água em função da escassez. Então, todas essas políticas vêm sendo tomadas pela companhia para combater desperdício, combater vazamentos. E tem na outra frente aquilo bem colocado, que é a possibilidade do usuário, do cliente, nos comunicar. Nós temos feito investimentos nos nossos canais de atendimento, né? Estamos triplicando praticamente o 115, que é o número telefônico. Hoje, mais de 40% do nosso atendimento é oriundo dos canais digitais. Hoje são quantos atendentes, por exemplo, no 115? No 115 hoje nós temos 70 PAs, que são pontos de atendimento, que multiplicado por 3 horas daria 200 e poucos atendentes. Nós vamos para 210 PAs, que passaria de 500 atendentes voltados para isso. Isso em todo o estado? Em todo o estado, para atender todo o estado. Mas não é o nosso principal canal de recebimento de atendimento. O nosso principal canal são os digitais, que hoje a pandemia nos ensinou muito isso, que é possível a gente resolver muitas coisas através dos canais digitais. Então hoje a gente tem um aplicativo, hoje o Copasa Digital, que responde mais de 40% das demandas. Temos o site nosso, que é a agência virtual, e temos as lojas de atendimento. Então são todos investimentos voltados para justamente a gente melhorar essa forma do cliente entrar em contato conosco. Então estamos modernizando, trazendo algumas coisas, por exemplo, o reconhecimento facial, que devemos implantar nos próximos dias, onde as pessoas não precisam se deslocar. O próprio reconhecimento facial com seu documento permitirá que ela resolva seus serviços no conforto e comodidade de casa, para que a gente possa dar, de fato, um conforto para as pessoas. Seu Cleison, é comum, por exemplo, principalmente no fim de semana e especificamente nos dias mais quentes, de as pessoas ligarem para a redação da Itatiaia, por exemplo, relatando que estão sem água, que já fizeram reclamação no 115 e que outros vizinhos também já fizeram essa reclamação e que a Copasa ou deu uma previsão que não se cumpriu ou que simplesmente não registrou a reclamação. O correto nessa situação, a gente tem orientação, né, de tão logo tomamos o conhecimento, ter uma previsão mínima. Porém, nós estamos falando de algo que muitas vezes foge do controle, que é algo que está dependendo da gravidade do problema, a gente vai combinar com uma manutenção um pouco mais alongada do ponto de vista de tempo, né? Porque nós estamos falando de redes antigas, redes que muitas vezes estão muito deterioradas com o tempo, então pode fugir um pouco essa programação. Mas o correto é, o cliente entrou em contato, ele tem o seu protocolo, então sempre que entrar em contato é muito importante que ele pegue o número do seu protocolo como um controle daquele serviço que foi solicitado, porque a gente evite justamente isso. Eu fiz o registro e todo o atendimento por questões de normas, nós temos que informar o protocolo. Então é importante que ele dê essa questão. E na outra ponta é o trabalho nosso de qualificação das equipes, de melhoramento, de fiscalização das empresas que prestam serviço conosco, para que a gente possa, de fato, melhorar essa prestação de serviço. Temos ciência deles, mas os problemas estão sendo todos atacados. E um 115 que deixa minutos e minutos na espera? Pois então, o nosso tempo médio hoje de espera é em torno de 4 minutos do 115 e de atendimento 5 minutos. Não é um tempo tão crítico. Mas em acontece que determinado, se eu tiver um rompimento de uma adutora que abrange uma região muito extensa, aí sim é um fluxo, como acontece com a energia, quando acontece com outros operadores de telefonia ou de TV a cabo ou de internet, que há um fluxo maior. Mas a gente está, de fato,
ampliando esses canais, permitindo que os usuários possam entrar em contato conosco, independente do 115, com outros tipos de canais, para que dê mais mobilidade e conforto para eles. Eu queria esclarecer com o senhor aqui, tem épocas do ano em que as reclamações são mais frequentes? E, por exemplo, é quase que, a gente pode entender assim, não sei se essa é a palavra adequada, mas é que me vem à cabeça, um contrassenso no calor intenso, no verão, falta d'água. Pois então, aí a gente tem sazonalidades no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A gente tem, por exemplo, Cláudia, um problema muito sério de desconhecimento da população do que vem a ser a rede pluvial, que é águas de chuva, da rede de esgoto. Então, no período chuvoso, é muito comum a gente ter extravasamentos de esgoto, rompimento de rede de esgoto, porque a rede de esgoto foi projetada para atender ao tratamento do esgoto que é produzido, e não de água de chuva. Então, esse é um processo que a gente também sofre nessa época do ano. Para você ter uma ideia, uma outra questão que atrapalha muito a nossa operação é o despejo de lixo nas redes de esgoto. Nós temos hoje, aproximadamente nas duas ETs, Onça e Arrudas, praticamente 22 mil toneladas de lixo retirada do esgoto. Ou seja, é um papel higiênico, é um cotonete, é uma fralda que é descartada dentro da rede de esgoto, e isso tudo afeta muito a operação, do ponto de vista quando a gente fala de esgoto. Em água, a gente tem um contrassenso, né, que, como você bem colocou, num período de maior calor, então existe um consumo excessivo. Então, muitas vezes, a capacidade de produção, Belo Horizonte recebeu, por exemplo, no último carnaval, segundo estimativa, 5 milhões de pessoas a mais. Então, você imagina esse tanto de gente a mais dentro de uma cidade de 2 milhões de habitantes usando água. Então, há sim momentos em que há uma certa descasamento entre a capacidade de produção e o consumo, mas que a empresa, como eu disse, vem fazendo investimentos, melhorando suas reservações, sua produção, para ser capaz de produzir essa água necessária. Vamos voltar a ouvir agora o Ronaldo. Uma das reclamações também, senhor Ronaldo, é em relação a obras feitas pela Copasa. Parte da população reclama que a Copasa faz um serviço, por exemplo, aí tem que quebrar parte de uma calçada e aquilo não tem um reparo imediato disso. Sim, quando a gente vai executar, principalmente quando a gente vai executar serviço em calçada, a gente utiliza, até por uma questão de estratégia, 2 tipos de equipe. A gente vai e executa o serviço do vazamento, logo em seguida a gente volta com uma outra equipe, né, e faz o serviço da recomposição. É até bom a gente esclarecer isso à população, que às vezes eles, né, têm essa dúvida, assim, mas por que a mesma equipe não faz o serviço, né? Assim, é uma questão até de técnica mesmo, com relação aos insumos que a gente teria que carregar, e para dar agilidade, porque a gente entende que o vazamento hoje, para nós, a correção do vazamento é uma prioridade porque eu estou causando desabastecimento de água. Na hora que eu tenho um vazamento, eu perco pressão e os imóveis que estão naquela malha, eles podem sofrer o desabastecimento. Então a gente define por atender o vazamento com a velocidade mais rápida possível. Em seguida, a gente vem com a questão da recomposição. Pois é, mas por que às vezes essa recomposição, né? A obra, o reparo numa calçada quebrada demora? A maior parte das vezes a gente faz a recomposição com o tempo mínimo necessário. Muitas das vezes demora, porque quando a gente vai fazer alguma manutenção, e essa manutenção ela tá como diz, né, embaixo da terra, né, os nossos tubos são enterrados, nem sempre a gente detecta o problema tão rápido, nem sempre ele é do tamanho que a gente imaginava. Eu vou dar um exemplo assim para quem, né, para Belo Horizonte, por exemplo, quando você vai fazer uma obra no centro de Belo Horizonte. A gente precisa abrir uma vala no centro de Belo Horizonte, a gente tem ali enterrado no centro de Belo Horizonte redes de água, redes de fibra ótica, telefonia, redes de energia elétrica, rede de gás. Então, assim, são obras que muitas vezes são complexas e a gente precisa ficar com um tempo maior ela aberta para a gente conseguir encontrar um espaço ali para que a gente possa dar a nossa manutenção e executar. Me veio aqui para o ouvinte que é de Belo Horizonte, mas também quem é do interior, está acompanhando a gente pela rede Itaçat, a orla da Lagoa da Pampulha, né, que está com uma obra da Copasa e parte do trânsito ali bem comprometida. A obra começou no início de junho. Ali é um problema mais complexo? Sim, ali é um exemplo de uma obra extremamente complexa do ponto de vista de engenharia. Ali é uma obra que a gente está fazendo, a gente está refazendo a rede de esgoto naquele trecho, um interceptor de 1,5 metro de diâmetro, e a gente precisou refazer ele, inclusive, por baixo da Avenida Antônio Carlos todinha. Então a gente optou por fazer um túnel, e ali tem um volume muito grande de esgoto. Então, assim, é uma obra muito complexa e que a gente está fazendo ela de forma a evitar o menor impacto possível para a população. E vai prorrogar, vai precisar de um prazo maior ou ela termina agora, no dia 5? Olha, nós ainda estamos definindo as técnicas adequadas, porque, assim, como eu falei que é uma obra muito complexa, a hora que a gente abriu e começou a fazer, a gente viu algumas dificuldades extras
muito próximas dessas do centro da cidade. Já existem redes existentes ali próximas que a gente não pode impactar. Então, nós estamos tentando buscar a forma melhor possível na parte técnica para resolver a obra o mais rápido possível. Cleison, existem cidades aqui da região metropolitana onde a Copasa não está presente? É comum, por exemplo, a gente receber muita reclamação da cidade de Esmeraldas. A Copasa atua lá na cidade? Atua em Esmeraldas, a região metropolitana como um todo faz parte da nossa atuação. E já foi identificado um problema mais grave em Esmeraldas em relação à falta d'água, que é constante a reclamação? Bom, nós temos diversas questões que culminam com a falta d'água. Uma delas que a gente gosta sempre de debater é a questão do uso clandestino da água, né? Então a gente tem hoje uma situação, principalmente região de Esmeraldas, Ribeirão das Neves, a região metropolitana como um todo, a gente tem hoje uma perda muito acentuada de água que não é utilizada de forma padronizada, feita ligações pela Copasa, onde há um desperdício muito grande. Esse tipo de intervenção na rede, a revelia da concessão, causa sim problemas de abastecimento, problemas de pressão em rede, regiões mais elevadas têm dificuldade de chegar. É um trabalho que a gente vem fazendo. Nós tivemos agora recentemente um piloto realizado aqui no Morro das Pedras, em Ibirité, onde a gente conseguiu regularizar mais de 11 mil ligações. E esse projeto será expandido para o restante da região metropolitana, onde a gente tem hoje um maior nível de perdas. Isso, certamente, são 382 áreas que nós vamos atuar, regularizando o abastecimento para permitir que a água chegue a todos, como é o desejo de todos. Agora, a conta da Copasa ainda acontece e há a possibilidade de melhorar essa estratégia de, quando é feita a leitura, a pessoa às vezes recebe a conta para poder pagar no outro mês ainda? Esse muitas vezes, Kátia, é um processo regulamentar. Então a gente faz a leitura num período, então normalmente em 30 varia de 28 a 33 dias. Esse período é dado uns dias para que o cliente receba essa conta e faça esse pagamento. Então é um processo regular, que a gente, lógico que pode ser aperfeiçoado, mas hoje a gente segue um padrão adotado em todas as concessões. A gente se lê, faz a leitura, no momento que faz a leitura entrega a conta e a conta vence alguns dias depois, que é o processo natural. Significa que ela está pagando algo que já passou, a Copasa não está antecipando uma conta, não é isso? Exatamente, e essa é uma questão que até aproveitando o espaço, é muito importante. Cada usuário tem a condição de acompanhar o seu consumo diariamente. Os medidores instalados nas casas são exatamente uma ferramenta que permita ao usuário acompanhar o seu consumo. Então, é um processo super simples, onde você pega uma leitura num dia e no outro dia, às 24 horas depois, pega um número menos o outro, é a quantidade de metros cúbicos, ou seja, a cada 1.000 litros de água, ele consegue aferir e acompanhar seu consumo diariamente. Então, ele pode adotar medidas para fazer o uso consciente dessa água e fazer o acompanhamento se elas estão surtindo efeito, sem necessidade de esperar pela conta. Temos uma questão muito importante, até pela questão da violência. A gente tem hoje na região metropolitana praticamente mais de 80% dos medidores internos. Isso complica um pouco a nossa operação. A gente tem projetos para fazer uma externalização desses medidores, para permitir que a gente consiga fazer sem adentrar nos imóveis. Mas o usuário tem, a todo momento, a condição de acompanhar seu consumo através do seu medidor. E há aquela reclamação que tem sido muito comum de contas com valores, assim, exorbitantes. É possível atender parte da população que está com essa reclamação, com esse problema, que a gente já fez a matéria aqui, inclusive na rádio, a gente teve um valor assim, dobrado, triplicado. Como resolver isso? Bom, é sempre importante dizer que o medidor é o juiz nesse processo todo. Muitas vezes, as reclamações que ocorrem, elas têm algumas razões de ser. A primeira delas pode ser um vazamento oculto. O cliente não observa que está tendo um vazamento, muitas vezes enterrado, ele não observa. Pode ter as questões de mudanças de comportamento, recebimento de visitas, doenças, reformas, que altera esse processo. E tem as questões voltadas também por um processo de eu não ter conseguido fazer a leitura no período e ele haver um acúmulo, e quando se faz a leitura, se corrige esse processo. Agora, nas suas considerações finais, Ronaldo, há a possibilidade de faltar água em Belo Horizonte, região metropolitana, um racionamento no futuro? Kátia, hoje as condições de abastecimento nossa hídrica estão sob controle. A gente vem de
alguns anos de chuva normal, né? Então, assim, nós estamos com os reservatórios cheios e nós estamos com a situação sob controle. Pois é. E a questão, assim, no futuro, a gente não tem como prever, né, nos anos futuros, o que a empresa tem feito cada vez mais é se resguardar, é fazer obras que a gente possa resguardar cada vez mais e garantir a melhor forma possível a segurança hídrica da região metropolitana. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje fizemos aqui alguns esclarecimentos sobre os serviços prestados pela Copasa. Recebemos o superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, Ronaldo de Melo Serpa Júnior. Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Até a próxima. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E vamos agradecer também ao diretor de Relacionamento com Cliente e Regulação, Cleison Giacomini. Até a próxima. Até, Kátia, obrigada pelo espaço. Sempre muito importante. Como prestador de serviço público, estar junto à comunidade fazendo os esclarecimentos. Agradeço. E você, ouvinte internauta, pode acompanhar esta edição do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, no Spotify e inclusive no YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado às 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia.